Olá, hoje estou fazendo uma blusa morcego, bem diferente, uma blusa que não tem a manga morcego. Ela é uma manga justa, mas eu conheço com o nome de morcego sem asas. É uma manga diferente da morcego em si, que é uma continuação bem folgada, bem aberta. Essa, pelo contrário, é mais justa. É inteiriça, começo numa manga, termino na outra. Aqui eu coloquei no início em remalhado e depois o punho vai ser 2 carreiras em remalhado por trás. Termina em cima na outra manga com 2 carreiras de remalhado e remalhado para imitar essa carreira que nós estamos fazendo agora. Trago as agulhas para cima e aperto o suspenso. Coloco a máquina em suspenso. Assim o carro vem e deixa o fio na esquerda, onde eu preciso para remalhar. Chamo mais para cima esses pontos e vou com o remalhado por trás. Vou para a esquerda, tirando do suspenso, elevo novamente, coloco no suspenso, porque daí o fio fica na esquerda para eu continuar fazendo mais uma carreira. Assim eu faço 2 carreiras e essas 2 vão ser o punho. Feito o punho, agora eu vou fazer aumentos mais distantes de carreira. Comumente eu faria a cada 8 ou até a cada 6 carreiras o aumento, puxando uma agulha do lado. Aqui eu vou fazer a cada 14 carreiras. Então, o contador de carreiras sempre me ajuda. Múltiplos de 14, eu vou puxando uma. Depois eu vou aumentar mais quando chegar próximo à cava. Essa, então, seria uma blusa normal, se olhasse ela de baixo da barra até em cima. Só que nós fazemos ela atravessada. Começamos, então, com a manga. Posso fazer de 2 formas, com essa costura ou inteiriça. Se eu fizer inteiriça, é dessa forma que eu estou fazendo aqui. Eu começo a manga normal, fazendo aumentos dos lados, até chegar próximo à medida total que eu tomei da manga até a cava. Eu tenho que ter tomado essa medida na pessoa, do punho até a axila. Antes de chegar na axila, eu vou começar a aumentar mais abruptamente, porque essa aqui é uma manga mais justa. Se eu chego aqui em cima com um pouco ponto, a pessoa, ao vestir, se sente amarrada. Então, é essa a minha intenção. Aqui, chegando aqui em cima, faltando 6 centímetros para a medida que eu tomei até a cava, eu começo a aumentar mais pontos para a lateral, antes de começar o corpo.
tive que ter tomado a medida de busto. Na pessoa, é a medida de busto, porque ela não chega até o quadril, mas é a medida mais larga que eu tenho. Essa medida eu vou precisar tomar, e quando eu estiver fazendo a blusa, a atravessada vai ser o comprimento. Nós temos um novo integrante aqui no canal, que é o Toby. É essa criatura novinha ainda, e está participando com o seu brinquedo para lá e para cá, incomodando e querendo aparecer, né, Toby? Hein? Ele é um menino e vai fazer companhia para Preta. E quer agrado, quer participar, quer tudo. Então, se ouvirem barulhos ao fundo, é o Toby. Voltando à nossa blusa. Tomei medida de busto, comprimento total na pessoa, do ombro até a barra, e também medida até a cava. Quando eu chegar em 6 centímetros antes dessa medida da manga, eu começo a aumentar para o corpo. Até lá eu faço a manga inteiriça, para não ter essa costura no meio da manga. Mas se quiserem outro modelo fazer a costura no meio da manga, também é possível. Daí a manga não seria tão larga, tantos pontos assim, ok? Vamos fazendo aumentos a cada 14 carreiras. Quando chegar próximo a essa medida, eu começo a aumentar mais abruptamente. Cheguei na medida, faltando 6 centímetros para a medida da cava, começo agora a elevar 2 agulhas de um lado, enlaço uma, vou para a esquerda, chamo 2 agulhas na esquerda, enlaço uma, venho para a direita, chamo 2 agulhas, enlaço uma, assim eu vou fazer aumentos bem rapidamente, sempre de um lado e depois do outro. Chamo 2 agulhas, enrolo somente o fio numa agulha, na primeira, naquela que está próximo ao trabalho. Se precisar de peso nessas agulhas que estão recém enroladas, para não falhar. Completei os 6 centímetros que faltavam, agora tiro metade dos pontos em linha de outra cor e outra metade também em linha de outra cor. São 2 linhas de outra cor em separado, para depois voltar para a máquina em separado também. Então, ergo a metade, tiro essa parte da direita, depois tiro essa da esquerda com linha de outra cor. Tenho, então, até aqui uma medida de manga bem justa. E depois, aumentos para conseguir que a cava fique melhor assentada na pessoa e ela não se sinta tão amarrada. Tirei em linha de outra cor metade e a outra metade também. Pego agora essa parte onde eu tenho o fio, aproveito para não arrebentar o fio aqui, coloco esses pontos para a máquina, bem no começo da máquina,
porque para baixo eu vou enrolar pontos do corpo. Então, dependendo do tamanho de manga, você consegue colocar na máquina. Se não couber, porque você tem uma medida que foi tomada, uma medida de comprimento total. Se a pessoa quer uma blusa comprida e aqui eu colocando os pontos não consiga o total de medida na máquina, é melhor fazer em separado e com costura. Mas essa é uma outra história. Para mim aqui cabe essa blusinha, colocando os pontos da manga, metade da manga, para fazer a parte traseira, a parte das costas. Vou colocar então esses pontos até o fio. Aqui no lado esquerdo, onde eu comecei a colocar os pontos, eu vou chamar mais uma agulha. Ela não tem ponto, então eu vou achar o ponto, fazer um ponto, pegando a laçada do ponto anterior. Assim eu tenho uma sobra para costura, porque aqui é o ombro. Então eu preciso costurar o ombro, ele não vai ser inteiriço. E se eu pego justamente na última agulha, vai fazer uma falha aqui. Então, aumento um para o lado. No lado direito, eu vou chamar para cima pontos para dar o comprimento da blusa. Pela amostra que eu fiz, eu preciso de mais 86 agulhas para dar o comprimento. Então, chamo essas para cima e enrolo. Em 10 carreiras, vou lá no lado do ombro, com o transportador de 2 ou de 3, levo para fora essas duas agulhas e acho uma laçada para formar o ombro. Porque nós temos caída de ombro para esse modelo aqui também. Ele não é um modelo todo grandão, ele precisa ficar mais ajustado. 10 carreiras, aumento um ponto aqui no ombro. Mais 10 carreiras, outro aumento de ombro. Esse caimento eu vou fazer 4 vezes. Então, aumentei um aqui, 2, agora é o terceiro, depois mais um. Vou fazer mais uma e depois seguir reto, até começar a diminuir de novo. Se eu aumentei num ombro, no outro, vou diminuir 4 vezes também. Cheguei na metade da medida de busto. Para mim, aqui, vamos supor que tenha sido 120 carreiras, para ser bem redondo. Estou na metade, agora vou precisar fazer a outra metade. Tenho que calcular quando começar a diminuir um ponto a cada 10 carreiras para ombro. Eu fiz 4 aumentos no lado de cá. Então, 120 carreiras, menos 40,
80. Quando eu chegar em 80 carreiras, começo a diminuir um ponto, faço 10 carreiras, mais um ponto, e assim eu vou fazendo até completar as 120, que é a outra metade das costas. E daí começo a pensar na manga, ok? Então, eu tenho a metade das costas em carreiras. Isso porque esse decote é um decote redondo e eu fiz caimento para ombro. Preciso fazer caimento para ombro no lado seguinte também. Então, calculo quando começar a fazer essas diminuições para o ombro. Já sei que tem gente que vai dizer, nossa, que complicado. Pensa, para e pensa, calcula. Imagina uma blusa no papel primeiro, antes de chegar a fazê-la na máquina. Última diminuição para caída de ombro. Como eu fiz aumentos deixando uma agulha para costura, aqui a diminuição também. Faço uma diminuição com um ponto para dentro, deixando a última agulha para costura. Faço as últimas 10 carreiras. Eu aumentei para corpo 86 agulhas. Agora, remalho 86 agulhas para terminar as costas aqui. O restante, tiro em linha de outra cor. Parte das costas feitas, remalhado até a cava e depois tirei em linha de outra cor a parte que vai ser a continuação da manga. Volto para a máquina. Essa outra manga que foi feita do ombro até embaixo. Volto lá no lado direito da máquina. Deixo o carro já na esquerda para facilitar trabalhar agora com o restante da blusa, que é a frente. Pontos enlaçados. Agora vamos fazer a parte da frente. É um decote redondo, então eu preciso chegar até a metade para começar o decote redondo. Suponhamos que eu tenha na metade 120 carreiras. O decote não começa na metade, ele começa um pouquinho antes. Então, quando eu estiver com 100 carreiras, até aqui, 100 carreiras, eu começo a fazer decote. Até lá, eu vou fazendo no lado do ombro esses 4 aumentos a cada 10 carreiras, da mesma forma que foi feito nas costas. Isso tudo é passo a passo, lembra de anotar nas tuas anotações, no teu caderno. Agulhas recém-enlaçadas precisam vir para cima para trabalhar. Aumento para ombro, para fazer o caimento. Quatro vezes eu fiz aqui para essa blusa. Outro tipo de decote, outro tipo de caimento também. Cheguei na quantia de carreiras que eu preciso para começar o decote. No meu cálculo aqui seriam 100 carreiras. Agora, remalho 16 agulhas, que vão dar a altura do decote redondo.
2 carreiras, diminui um ponto no lado do decote, uma carreira, diminui outro ponto, outra carreira, outro ponto. Vou fazer 8 diminuições assim a cada carreira. Aí eu tenho o arredondado do decote. Agora, sigo até 120 carreiras, que é a metade do decote. Cheguei na metade do decote. O que eu preciso fazer? A parte correspondente. Então, faço a mesma quantia de carreiras que deu aqui de base de decote e depois começo a aumentar 8 pontos e mais 16 enrolados. Esse aumento para o decote pode ser puxando a agulha ou achando a laçada do último ponto. Eu prefiro puxar a agulha para cima, porque aqui vai ser acabamento mesmo sendo colocado. Então, não interfere se ela é uma agulha simplesmente puxada ou achando a laçada. A cada carreira, um aumento, cuidando para que as agulhas peguem o ponto. Então, aqui já foi um aumento da carreira anterior. Enlaço uma e chamo a outra. Enlaço essa carreira, enlaço essa agulha e chamo outra. 8 vezes e depois chamo 16 agulhas para cima e enlaço. Eu coloquei 16 agulhas, deu essa profundidade de decote. Quero um decote mais profundo, remalha, primeiro mais de 16 agulhas e depois as do arredondado. Eu deixei 20 carreiras de base para esse decote. Quero um decote mais largo embaixo, na base, começa a fazer o decote antes. 20 carreiras foi o que eu dei, começa com 30 carreiras, daí você tem uma base de decote mais larga também. Tudo vai do modelo que você quer, do tipo de trabalho que você quer. Parte da frente feita. Remalhado a parte do corpo, agora eu tenho pontos para voltar para fazer a manga. Começo aqui da metade para a esquerda, colocando os pontos que sobraram aqui da frente. O zero, a metade mesmo, é essa agulha. Coloco o primeiro ponto na agulha do lado, porque foi aumentado um ponto para costura, lembra? Tanto na frente quanto nas costas. Esse ponto vai ser sobreposto com aquele que foi aumentado da parte traseira.
E essa outra parte das costas, coloco os pontos também para cá. Colocados os pontos das duas partes da manga, vamos fazer essa daqui, no sentido contrário do que foi feito a outra. Se eu vou fazer essa manga no sentido contrário do que a primeira, aqui eu fiz aumento de 2 agulhas a cada 2 carreiras. Logo, aqui eu vou ter que diminuir 2 pontos a cada 2 carreiras, ou 1 ponto a cada carreira. Diminuo no lado direito e no lado esquerdo 1 agulha. Diminuo 1 ponto no lado direito, 1 ponto no lado esquerdo. Faço uma carreira, mais 1 ponto. Faço outra carreira, outro ponto. Assim eu vou diminuindo o equivalente a 2 agulhas a cada 2 carreiras. Fica mais fácil do que fazer diminuição de 2, porque a diminuição fica ressalta ali. E assim, com uma agulha na última, ela não sobra e não fica aparente. Faço isso até completar os 6 centímetros, ou seja, a mesma quantia de carreiras que nós fizemos nessa manga, a mesma quantia de pontos que vai sobrar até a altura que nós começamos a aumentar mais rapidamente. Sempre diminuindo dos dois lados. Depois que eu atingi as diminuições todas, os 6 centímetros para mim aqui, sigo fazendo diminuições a cada 14 carreiras, já que na outra manga eu elevei uma agulha a cada 14 carreiras. Aqui eu vou diminuir até chegar no comprimento total, fazer as 2 carreiras de remalhado por trás e remalhar todo ele em cima para acabamento. Esse vai ser o punho, e é um punho bem delicado, bem fininho. Para terminar esse segundo punho, faço uma carreira em regulagem alta. E remalho sem fio. O fio está na esquerda, remalho sem fio. Aí o acabamento desse punho fica idêntico ao início na outra manga. Para a parte da barra, coloco 3 agulhas em laço. Com o transportador de 3, apanho 3 laçadas, estando com a malha no avesso para mim. Eu vou começar aqui bem na costura.
Faço 2 carreiras. Apanho mais 3 laçadas, coloco em mais 3 pontos. 4 carreiras. Próximas 3 laçadas, coloco nas 3 agulhas primeiras. Faço 4 carreiras. Vou apanhando sempre com o transportador de 3 laçadas. E colocando nas primeiras agulhas. Faço 4 carreiras. Mais 3 laçadas. Contornei toda a parte de baixo, cheguei no final, faço somente 2 carreiras, remalho para sobrepor no início e não aparecer a emenda. Aqui, sobrepõe, arrematando no lado direito, contornando toda ela. Então, as 3 agulhas de início foram encobertas com essas 6 do final. E toda a borda embaixo ficou no direito um enroladinho, no avesso um enroladinho também. O acabamento fica bom, perfeito, e não tem uma onda. Caso queira, faça mais carreiras, ao invés de 4, faz 6 ou 8 ou até 10 carreiras entre um apanhado e outro. Então, ele forma outro desenho embaixo. Agora é só arrematar, fazer as limpezas de fios e fiapos e colocar o acabamento do decote. E temos aqui a nossa manga morcego sem asas. É uma manga bem estreita, bem bonita, fica muito bem no corpo. Não é todo tipo físico que fica bem esse tipo de manga. Quando uma pessoa tem o braço mais gorduchinho e faz uma blusa com manga bem colante, tipo segunda pele, às vezes a pessoa não se sente bem, não fica muito bom. Tenho também uma dica para a inscrita que pediu o que fazer quando a blusa já está costurada, como fazer para vaporizar ou para passar que não fique marca. Então, minha dica também no caso aqui, porque eu costurei a blusa sem vaporizar, sem passar nada. Então, eu uso sempre um pano bem grosso, que é próprio para passar. Quando é o caso de uma manga, eu faço um rolinho. Pode ser feito com uma toalha também, uma toalha macia, felpuda. Eu faço um rolinho e coloco dentro da manga. É óbvio que esse meu rolinho aqui não vai caber nessa manga, porque ela é bem estreita. Mas faço um rolinho que caiba aqui dentro e vou vaporizando em volta. Não vou passar, porque senão a malha fica molenga. E a ideia não é que ela fique muito fina e nem que ela ceda para o lado, nem que ela fique maior, que ela estique. Não é essa a ideia. Aqui é somente vaporizar para ela obedecer melhor as costuras e o punho. Então, para vaporizar, faço o rolinho da toalha e coloco dentro de toda a manga. E vou puxando nas costuras e vaporizando bem longe, que o ferro não chegue nem a encostar. Somente o vapor vai domesticando essa costura que foi dada aqui. A lateral, a mesma coisa. Então, na lateral, dobro esse meu pano, essa minha toalha, e vou colocando a lateral da blusa. O ombro, a mesma coisa, vou colocando e vaporizando. Que daí não fica marca, não dobra aqui na lateral, não fica marca nenhuma, e eu consigo acertar bem costuras, sem que fique deformado. O acabamento embaixo também precisa ser vaporizado dessa forma, e ele é circular, então ele tem também a possibilidade de ser colocado na toalha, pode ser até alfinetado o acabamento embaixo, alfineta e vaporiza, alfineta e vaporiza. Assim eu tenho uma blusa acabada e com a costura também obediente. O decote não foi posto o acabamento,
para deixar em aberto. Coloca o acabamento que melhor quiser. A ideia aqui para nós era fazer a blusa com manga morcego sem asas, ou seja, uma manga segunda pele. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!